10 tribos desapareceram da história. Um reino inteiro foi apagado do mapa. E tudo começou não com uma guerra, mas com uma decisão espiritual. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel foi dividido. Ao sul, Judá permaneceu sob o governo da linhagem de Davi, com Jerusalém como capital. Ao norte, 10 tribos formaram um novo reino liderado por Jeroboão, filho de Nebate. A divisão não foi apenas política, foi espiritual. Jeroboão sabia que, se o povo continuasse subindo a Jerusalém para adorar no templo, o coração deles poderia voltar para a casa de Davi. Então ele tomou uma decisão que mudaria o destino de gerações. Construiu 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e declarou: Aqui estão teus deuses, ó Israel. Ele instituiu um novo sistema religioso. Criou altares alternativos. Nomeou sacerdotes que não eram levitas. Alterou datas de festas religiosas. Criou uma espiritualidade conveniente, moldada à política. O erro não foi apenas idolatria. Foi institucionalizar o erro. E assim começou a trajetória do Reino do Norte. Ao longo de aproximadamente 200 anos, 19 reis governaram Israel. Nenhum deles foi considerado fiel ao Senhor. Golpes de Estado tornaram-se comuns. Dinastias eram derrubadas com violência. Conspirações internas enfraqueciam a estabilidade do reino. A capital mudou de Siquém para Tirza e depois para Samaria. Cidade construída pelo rei Onri, Samaria tornou-se símbolo de prosperidade, mas também de corrupção espiritual. Entre os reis mais conhecidos estava Acabe, que se casou com Jezabel, princesa fenícia. Sob sua influência, o culto a Baal foi oficialmente promovido. Altares pagãos foram erguidos. Profetas do Senhor foram perseguidos. Mas Deus não permaneceu em silêncio. Levantou Elias. No Monte Carmelo, Elias confrontou os profetas de Baal diante de todo o povo. O desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram durante horas. Nada aconteceu. Então Elias orou. E fogo caiu do céu. Foi um momento de clareza espiritual. Mas não houve arrependimento nacional duradouro. Após Elias veio Eliseu. Milagres aconteceram. Avisos foram dados. Chamados ao arrependimento foram proclamados repetidamente. Mais tarde, os profetas. Amós e Oséias levantaram-se contra a injustiça social e a infidelidade espiritual. Amós denunciou a exploração dos pobres, a corrupção dos líderes e a religiosidade vazia. Oséias usou a própria vida como símbolo da infidelidade de Israel para com Deus. A mensagem era clara. O problema não era apenas idolatria. Era coração endurecido. Israel vivia períodos de prosperidade econômica. Havia comércio ativo, expansão territorial e crescimento urbano. Mas espiritualmente, o reino estava apodrecendo por dentro. Prosperidade externa não significa aprovação divina. Enquanto isso, no cenário internacional, uma potência começava a se levantar com força avassaladora, o Império Assírio. Os assírios eram conhecidos por sua estratégia militar implacável e por sua política de deportação em massa. Quando conquistavam um território, removiam parte da população e a espalhavam por outras regiões do império.
Isso enfraquecia revoltas e diluía identidades nacionais. Israel tornou-se estado vassalo da Assíria, pagando tributos pesados para manter certa autonomia. Mas alguns reis decidiram se rebelar. Foi um erro fatal. O rei Oséias, último governante do Reino do Norte, tentou alianças com o Egito para se libertar do domínio assírio. A Assíria respondeu com força total. Samaria foi cercada. O cerco durou cerca de 3 anos. Fome, medo, desespero. Em 722 a.C., Samaria caiu. O Reino do Norte deixou de existir. Grande parte da população foi deportada para regiões da Mesopotâmia. Povos estrangeiros foram trazidos para ocupar a terra. Houve mistura cultural e religiosa. Assim surgiram os samaritanos, grupo que séculos depois ainda seria visto com desconfiança pelos judeus do sul. As chamadas 10 tribos perdidas não desapareceram misticamente. Perderam identidade política e coesão nacional. Foram assimiladas culturalmente ao longo do tempo. Mas a narrativa bíblica deixa claro: a queda não foi surpresa. Foi consequência. O texto de 2 Reis 17 explica explicitamente que Israel caiu porque rejeitou os mandamentos do Senhor, seguiu ídolos, ignorou os profetas e endureceu o coração. Não foi apenas geopolítica. Foi crise espiritual acumulada. Nenhuma nação cai de um dia para o outro. A queda começa quando princípios são substituídos por conveniência. Quando liderança troca verdade por popularidade. Quando avisos são tratados como exagero. Israel teve oportunidades de arrependimento. Teve milagres. Teve sinais. Teve profetas. Mas escolheu estabilidade aparente em vez de transformação verdadeira. E então veio o inevitável. Ainda assim, a história não termina ali. Enquanto o norte era destruído, o reino do sul, Judá, permanecia. A linhagem de Davi continuava. Jerusalém ainda estava de pé. O templo ainda funcionava. A promessa feita a Davi não havia sido anulada. Mesmo em meio ao juízo, Deus preservava um fio de esperança. Essa é uma das lições mais profundas dessa história. Deus é paciente. Mas a persistência no erro produz consequências. Israel caiu não por falta de conhecimento, mas por resistência à verdade. E a pergunta que ecoa através dos séculos é inevitável. O que acontece quando uma geração normaliza o que antes era advertência? O que acontece quando espiritualidade se torna apenas tradição vazia? O que acontece quando prosperidade mascara decadência interna? A queda do Reino do Norte não é apenas um evento antigo. É um alerta histórico. Porque toda sociedade constrói seu futuro sobre suas escolhas espirituais. Em 722 a.C., uma nação foi levada ao exílio. Mas o plano maior ainda avançava. Judá ainda enfrentaria seus próprios desafios. Reis justos e reis perversos ainda surgiriam. Profetas ainda clamariam. E séculos depois da linhagem preservada, viria aquele que restauraria aquilo que nenhum império poderia destruir. Mas essa é a próxima parte da história. O Reino do Norte desapareceu. Não por falta de aviso, mas por ignorar todos eles.